Obrigado, também. Deus lhe pague. Antes de falar sobre processamento de sinais, nós temos que falar um pouquinho sobre ondas, né? O que são ondas? De acordo com a literatura e com a física, né, que nós estudamos na escola, ondas são perturbações que se propagam no espaço ou em meios materiais, transportando energia. Ou seja, né, uma característica da onda é se propagar em um meio, sendo ele sólido, líquido ou gasoso. Elas são classificadas também em mecânicas ou eletromagnéticas, sendo as mecânicas as ondas sísmicas, como terremotos, ou ondas sonoras, que vamos falar um pouquinho posteriormente, né? E o comportamento é regido pela lei de Newton. Já as ondas eletromagnéticas é a combinação do campo elétrico e o campo magnético. E são regidas também pela equação de Maxwell. Elas se propagam em três direções, sendo unidimensional, como o próprio nome diz, em uma só direção, como uma corda. Bidimensionais em duas direções, como uma perturbação na água, como vocês podem ver pelo GIF. E tridimensionais em três dimensões, como um som. E também elas têm duas direções de vibrações, as transversais e as longitudinais. Bem, Tailan falou um pouco sobre a formulação física da onda, mas para estudo nós temos que entender como é que a matemática da onda funciona. Então, como é que a matemática da onda funciona? A onda nada mais é do que um fasor. E o que é um fasor? O fasor é um vetor que varia no tempo. Então, como podemos ver aqui, a representação de um fasor é um sinal que possui amplitude, velocidade angular e defasagem. Então, a onda nada mais é do que um sinal que varia em amplitude, varia em frequência, varia em defasagem e varia em relação ao tempo. Então, esse aqui é o nosso sinal real. Mas, para fins didáticos, nós vamos utilizar um sinal onde ele só vai variar em relação à frequência. Então, ele é constante em amplitude e ele não é defasado. Bom, nós vamos falar agora um pouquinho sobre a voz, mas antes de falar isso, a gente tem que estudar um pouco sobre as ondas sonoras. O que são as ondas sonoras? Como eu já falei, são vibrações mecânicas. E que ao penetrarem, no caso, no nosso ouvido, como foi explicado ontem, nos dá as sensações auditivas que nós temos. A percepção humana, ela varia no range de 20 Hz até 20 mil Hz, sendo as frequências antes de 20 Hz os infrassons e acima de 20 mil Hz os ultrassons. E elas contêm diversas características, né, como a intensidade, que é relacionada com amplitude. Então, se eu falo com a intensidade mais elevada, quer dizer que eu estou falando mais popularmente mais alto, ou com a intensidade mais baixa, quer dizer que eu estou falando mais baixo. Em relação ao timbre, que nos permite distinguir dois sons diferentes. Em relação à altura, se é grave ou aguda a voz. Então, a partir disso, nós podemos entender como funciona a voz humana. A voz humana, ela funciona ela é produzida através de um músculo chamado laringe, onde estão localizadas as cordas vocais, as pregas ou cordas vocais. Aí, quando nós respiramos, nós enchemos o nosso pulmão de ar, e ao falar, nós expiramos, onde o ar sai dos nossos pulmões e passa pelas cordas vocais, produzindo uma vibração, e essa vibração se chama de voz. Ela se propaga em mesmos materiais, como podemos ver aí na imagem. No ar, a água é ouro, com velocidade diferente, porque a velocidade depende do meio, e também depende da temperatura. Geralmente, só por curiosidade, a velocidade do som é de aproximadamente 340 metros por segundo, se eu não me engano. Numa temperatura de 20 graus Celsius no ar. E ela também é um sinal contínuo que varia em função do tempo. Aqui a gente pode ver uma representação dos timbres, onde conseguimos diferenciar cada instrumento, diferenciar como, por exemplo, o violino de uma flauta de uma clarineta, sendo que todas essas ondas elas têm a mesma altura e intensidade, mas mesmo assim o ouvido humano consegue diferenciar. Uma dúvida até lá. Porque
quando a gente inala gás hélio, a voz fica diferente. Ah, sim. Quando inalamos gás hélio, mudamos o meio em que em que a vibração das cordas vocais está. Quando eu estou falando aqui, é o meu meio, eu estou respirando oxigênio, claro, e meu meio é oxigênio, por isso que minha voz é assim. Já gás hélio muda a voz por que disso? Porque o meio em que as ondas sonoras estão mudam. Então, se muda o meio, muda também a qualidade da voz. Qualidade, melhor dizendo, não. Nice. Muda a forma que nós escutamos, melhor dizendo. Sobe, muda a velocidade de propagação da onda. Isso muda a forma que nós escutamos, né? Muda a sensação que as ondas sonoras chegam ao nosso ouvido, Exato. melhor dizendo. Não a qualidade, né? Perdão, relacionado à muda qualidade. Muda que meio que eu não entendi. Bota o slide aí, Henrique, por favor. Ele muda de meio, tá vendo? Ali ele tá vendo que no ar, na água e no ouro, sim. A onda se propaga em uma velocidade diferente. Então, porque o ar basicamente oxigênio e hidrogênio. Então, você tem oxigênio e hidrogênio, então você vai gerar um determinado tipo de onda. Quando você substitui isso por gás hélio, aí você vai gerar uma onda diferente. A velocidade de propagação. Você vai mudar a velocidade de propagação por conta do meio, mas é a mesma onda de mesmo timbre. Muda a nossa percepção, auditiva. Isso, que a onda vai ficar, no caso, mais fina. Entendeu? Vai ficar mais aguda. Sanou a dúvida aí? Sim, tranquilo. Curiosidade. Beleza. Então, basicamente a gente tem a onda, que é uma onda mecânica, e aí a gente tem que transformar ela em uma onda eletromagnética. A forma mais didática de se fazer isso, de explicar para vocês, é através de microfone. Porque o microfone é algo usual do nosso dia a dia. E como é que funciona o microfone? Análogo ao ouvido, o microfone possui uma membrana, onde a onda, ao tocar nessa membrana, ela vai gerar um pulso elétrico, e esse pulso elétrico vai gerar um sinal eletromagnético. Então, similarmente à apresentação que tivemos anteriormente, o microfone funciona da mesma forma. Passando aqui um pouquinho. E essa onda é uma onda de baixa potência, então a gente precisa amplificar essa onda, e após amplificar essa onda, a gente precisa digitalizar ela, e após digitalizar ela, nós temos acesso à onda digitalizada, que é feita em bits. Eu vou explicar um pouco mais detalhado no próximo slide. Então, o que a gente precisa para transformar da onda mecânica para a onda eletromagnética? Nós precisamos de um transdutor. Mas o que é um transdutor? Transdutor nada mais é do que um dispositivo que transforma um tipo de energia em outra. Pode ser onda eletromagnética e mecânica, mecânica eletromagnética, mecânica em calor. Ele só transforma o tipo de energia. Então, ele transduta, no nosso caso, a onda mecânica em uma onda eletromagnética. E uma curiosidade, sem perder a sua continuidade, ou seja, a gente tem uma onda contínua analógica mecânica e a gente transforma em uma onda contínua analógica eletromagnética. E do que são feitos os transdutores? Eles podem ser feitos de materiais piezoelétricos. E o que são esses materiais? São materiais que, ao você deformar ele gera uma tensão, ou gera uma voltagem ou corrente. Bem, e como é que a gente vai agora, com esse sinal analógico eletromagnético, converter ele para um sinal digital, discreto? Bem, primeiro a gente precisa de um período. O que é um período? Uma determinada faixa de tempo, onde a gente vai pegar essa faixa de tempo e vai pegar esse tempo da onda eletromagnética. E essa onda eletromagnética, a gente vai particionar ela, a gente vai dividir ela em partes, e nesse período ela vai ter uma amostra, que é um número de partes dessa onda. Posteriormente, eu vou mostrar isso de forma visual. Então, o intervalo de amostragem é o período escolhido do sinal analógico para obter uma amostra. Então, a gente pega a onda eletromagnética e escolhe um período. Nesse período, a gente vai particionar a onda, e a gente vai dividir ela em amostras. E, a partir daí, a gente tem um novo conceito, que se chama taxa de amostragem, que é a quantidade de amostras que você vai ter do seu sinal. Então, quanto maior a quantidade de amostras, mais fidedigno do seu sinal, o seu sinal digital em relação ao analógico.
Aqui a gente tem uma visualização gráfica de como funciona isso. Como vocês podem ver, nós temos a onda eletromagnética e ela está sendo particionada, ela está sendo digitalizada. Então, a gente tem uma onda contínua e aí ela está sendo discretizada. Ela está sendo dividida em partes. E são essas partes que a gente vai conseguir tratar. Bem, e como é que isso é feito? Para tratar o sinal, nós precisamos de um conceito matemático chamado transformada de Fourier. Mas o que é transformada de Fourier? Primeiro vamos explicar para o tempo contínuo, que é como se fosse uma onda contínua, uma onda analógica. Nada mais é do que um conjunto de senos e cossenos que você, ao somar eles, você se aproxima, você gera uma onda muito próxima de uma onda que você almeja. Um exemplo, aqui tem uma onda quadrada e aqui eu aplico um seno. Aqui, agora, eu acrescento mais um seno. Então, cada vez que eu vou acrescentando um seno ou um cosseno, eu vou me aproximando da onda quadrada, como vocês podem ver. E isso é apelidado carinhosamente de harmônicas. Bem, aqui, como vocês podem ver, tem uma demonstração gráfica da série de Fourier, da série exponencial de Fourier. Nós temos duas formas, ou da forma exponencial, ou da forma trigonométrica, que é, como eu mostrei anteriormente, da forma de senos e cossenos. Desses senos e cossenos, nós podemos gerar a forma exponencial, e como vocês podem ver, eu somo os meus sinais analógicos e consigo gerar um sinal digital, que é um pulso digital. Muito simples, muito bem claro visualmente. Bem, e com esse meu sinal digitalizado, como é que eu posso tratar ele? Eu vou tratar ele através de uma fórmula específica chamada série discreta de Fourier, série de Fourier em tempo discreto. Ou seja, é essa mesma série que eu expliquei agora para tempo contínuo, só que de forma digital. E como é que ela funciona? Você tem um sinal onde você vai pegar ele e utilizar a série exponencial de Fourier. E ao fazer isso, você muda o domínio, você tira o sinal do domínio do tempo e coloca ele no domínio da frequência. Então, agora você pode fazer duas análises, tanto do domínio do tempo, quanto do domínio da frequência. E como eu falei anteriormente das harmônicas, as harmônicas no tempo contínuo são somatórios de senos e cossenos, e no tempo discreto, as harmônicas é um somatório da transformada trigonométrica discreta de Fourier. Após aplicar esse somatório, nós podemos fazer uma análise espectral, ou seja, uma análise do espectro de frequência, através desta fórmula aqui, que pode ser em relação à amplitude e à frequência, ou em relação ao ângulo de fase e à frequência. Aqui, como podemos ver, temos uma função de porta periódica digitalizada, e aqui nós temos seu espectro de Fourier, ou espectro de frequência, que é em relação à amplitude e à frequência. Bem, como é muita informação, vamos fazer uma pequena recapitulação. Nós temos uma voz mecânica, que ela pode ser transduzida tanto pelo seu ouvido, tanto por um microfone, da mesma forma, e ao ser traduzida por um microfone, você amplifica o sinal e após isso você digitaliza ele. Após digitalizar, você computa ele através de um microcontrolador e armazena na memória. E caso você queira retirar essa informação, você faz o processo inverso, que é transformar digital para analógico, e ao transformar digital para analógico, você possui novamente a onda mecânica. Só que tem um problema. Como como você discretiza ele no tempo, você perde uma parte da informação. Por isso que quanto maior o número de amostras, melhor será a sua informação. O Matheus, você pode pausar por ouvido? Oi? Matheus, pausa o vídeo, pausa a gravação, por favor.